Então, pessoal, muito boa noite a todos. Vamos todos para o segundo dia, para o penúltimo dia da Semana de Valor, também na meiuca, no meio do processo. E é legal que vocês já estão vindo aqui pela segunda vez. Isso quer dizer que vocês estão engajados, focados, determinados a serem profissionais de valor, a ser profissionais de entrega de valor. É, vou desmistificar claramente que, Marcelo, mas eu não trabalho no VMO e o que que tem? Porque profissional de valor pode ser em qualquer área, né? Eu posso ter um cara no RH que entrega valor, uma menina em compras que entrega valor, um cara em logística que entrega valor, não importa. Profissional de valor é aquele profissional que entende a estratégia da companhia, entende a necessidade do cliente e organiza suas funções, suas atividades para focar no que importa e desistir e apagar e jogar fora. Aquilo que não importa, você economiza tempo, entrega resultados melhores e ainda sobra tempo, como eu falei na terça-feira, de você prestar bastante atenção no que é importante para o teu cliente e falar para ele as soluções do problema dele antes de todo mundo. Aquelas pessoas que estão focadas e imersas em entregas e mais entregas, em trabalhos e mais trabalhos. Simplesmente muitos deles servindo pastel de queijo, pastel de calabresa, né? O pessoal que trabalha em pastelaria, né? O cara acha que a gente pode fazer qualquer coisa. Então, essas pessoas não são as pessoas que são promovidas, não são as pessoas que vão à frente na carreira. As pessoas que são à frente são aquelas que otimizam o seu trabalho, só fazem o que precisa ser feito, focam na necessidade do cliente, na necessidade do negócio e entregam valor de verdade, tá? E aí, esse posicionamento que eu quero falar hoje, vou até colocar, compartilhar aqui a tela que eu preparei para vocês. Esse posicionamento do qual eu quero falar hoje passa muito por isso, passa muito por você ser capaz de entender as necessidades do seu cliente, do seu negócio. Deixa eu ver aqui se vai, acho que foi agora. Do seu cliente e do seu negócio para conseguir adaptar o seu trabalho a isso, tá? Todos me ouvem bem, porque toda vez que eu compartilho isso aqui eu fico meio travando. Me ouvem legal? Vamos ver se vocês estão sabendo mexer no chat aqui. Todo mundo assim, quem tá me ouvindo, escreve eu aí no chat, só para eu ver se vocês estão me entendendo, me ouvindo bem aí. Deixa eu ver aqui se a galera tá me. Boa. Isso quando eu faço isso aqui no YouTube é show, porque o YouTube, quando vê um monte de gente comentando, entrega pra mó galera. Aqui no YouTube, aqui é Zoom, então não é essa técnica, essa estratégia, não, tá? Muito bem. Então vamos para a parte 2 do posicionamento. Para quem não veio no dia um, ou seja, na terça-feira, o que que a gente falou na terça-feira? Só para recapitular, né? Deixa eu tirar um pouquinho dessa luz na minha cara que tá. Eita, só não precisa desligar. O que que a gente falou no dia um? A gente falou sobre barreiras da execução, né? Que você acha que você vai ser reconhecido, você vai entregar valor se você fizer muita coisa, se você entregar muito resultado. Se você entregar muito trabalho, se você trabalhar muitas horas. E aí eu dei o exemplo que eu sempre dei para os meus times. Tá aí a Bruna que trabalhou comigo durante. Opa, apagar a luz não pode não. Trabalhou comigo. Não adianta você dar uma meta fácil para o time, porque se você der uma meta fácil, eles conseguem cumprir com esforço, né? Se eu trabalhar um pouquinho mais, eu bato aquela meta. Você não vai dizer para eles melhorarem a entrega ou a percepção de valor em 50%, em 70%. Eu peço em aumenta em 20 vezes, em 30 vezes, em 300 vezes. Que aí, ao invés deles criarem mais esforço, eles vão criar uma forma diferente, uma forma inovadora de fazer aquilo ali acontecer. É exatamente isso que vocês têm que mostrar primeiro para a carreira de vocês e depois serem reconhecidos como pessoas que fazem isso com os times de vocês, tá? Então, a execução não será a forma como você vai se destacar. Quem trabalha mais não é aquela pessoa que é reconhecida. A pessoa que é reconhecida é a pessoa, atenção, todo mundo que vai no Café com Vemô ouve isso toda quinta-feira de manhã. A pessoa que se destaca mais, a pessoa que é melhor remunerada, a pessoa que é chamada para as promoções é a pessoa que é mais rara. Não é a que trabalha mais, não é a que sabe mais. É aquela que tem alguma coisa que é diferente das outras. E por isso, essa coisa que é diferente, alguém puxa para cima para que ela tente influenciar mais gente a ser daquele jeito. Eu tenho um joguinho de fantasy game chamado Cartola, já ouviram falar? Então, aí tem um jogador no Brasil que é muito bom, mas estão falando mal dele pra caramba.
Chama Neymar. Já ouviram falar do Neymar? Ouviram, né? Ah, ele é ruim, ele tá bichado, ele é presepeiro. Ele voltou a jogar hoje, eu botei ele no Cartola. Deu 5 minutos de jogo, gol do Neymar. Por quê? Porque ele é raro. Como ele é muito diferente dos outros aqui, dá pra confiar nele. Mesmo ele não tanto 100%. Mesmo ele não conseguindo fazer tanto esforço. Sacaram a diferença? É disso que eu tô falando. Se você for o Neymar da tua empresa, você vai ter dias ruins, mas ainda assim, você é o Neymar. Você pode a qualquer momento ter uma solução que ninguém conseguiria dar porque você é diferente. É isso que eu quero reposicionar, virar a chavinha da cabeça de vocês de como vocês vão ter que trabalhar. A segunda grande barreira que a gente viu era a barreira da linguagem. Imagina você, tô vendo aqui a galera chegando. Oi, Suelen, oi, Rosa, tudo bem, pessoal? Olá, Rafa. Imagina que você é muito bom, por exemplo, advogado, tá? Só para pegar um negócio muito fora da nossa caixinha aqui, para ficar um negócio que não é para um nem para outro. Eu falo de cadeira, minha esposa é advogada, tá? E eles acham que eles têm que falar numa linguagem que ninguém entende. É tipo médico que tem que escrever de uma forma que ninguém entende. Então, advogado acha que tem que falar de um jeito que ninguém entende. Advogado tem algumas características. Advogado come as preposições, já repararam? Ele não usa as preposições, o a, o uma, não tem a, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Eles não usam essas. Por quê? Porque eles acham que colocar só os substantivos na frase parece que eles estão falando mais difícil. E aí, às vezes, a minha esposa trabalha agora não, já há 4 anos, não, 6 anos, num escritório próprio dela, e ela fala muito, advoga muito para mulheres em rede social e tudo mais. Agora ela está fazendo direito internacional de família, então cliente no mundo todo. Eu falo só, se você falar assim com as mulheres, elas não vão entender o que você está falando e, portanto, não vão querer te contratar. Falar assim pro juiz, legal. Falar assim pro teu amigo advogado, o ex-adverso, legal. Mas se você falar assim pro teu cliente, ou no caso dela que trabalha para mulheres, para suas clientes, elas não vão entender. É a mesma coisa que você que trabalha na área de gestão de projetos, por exemplo, que dentro do projeto você fala de CPI, SPI, EVM, valor agregado, NDP, IDC, que você fala de curva S, que você fala de buffer, você fala de reserva de contingência de risco. Aí tu vai falar com o cara, o diretor de marketing, e tu quer explicar desse jeito para ele. Você vai falar com o CFO e quer explicar desse jeito para ele. Qual é a chance dele te entender e achar que você é raro? É zero. O raro é aquela pessoa que ignora solenemente o que fala pro time e usa a tecla SAP, né? Entende que tem que falar na linguagem que o camarada entende. A gente vai ver isso hoje. Como é que eu soluciono hoje? Hoje eu vou falar isso para vocês como é que é. Como é que tu cria uma narrativa estratégica em cima de um problema real? Como é que você muda essa chavinha? Tem uma barreira de desalinhamento. Essa aí é grave. Essa aí é tão grave. Muitos de vocês acreditam que não fazem mais, mas é uma barreira que ainda existe. Que é você trabalhar no dia a dia em alguma coisa que está fora do que a estratégia gostaria que você fizesse, fora do que o nível executivo estratégico precisaria que a empresa fizesse. Então é como se fosse fazer um projeto que não está vinculado a nenhum objetivo estratégico. Trabalhar num processo, numa operação que não está vinculado a nenhum objetivo estratégico. Isso é destruidor para a tua reputação. Sabe por quê? Porque imagina que o Alexandre está trabalhando lá num processo que é mega desafiador. Trabalhou o carnaval inteiro para botar o troço de pé. Aquilo ali não faz nenhum sentido para a estratégia da companhia. Ele suou, esperava um reconhecimento. Passou o diretor dele por ele, falou bom dia, nem sabia o que ele estava fazendo. Porque o trabalho dele é invisível. Ele é desnecessário, logo invisível. Essa barreira é matadora. Você não sabe qual é a estratégia da sua companhia, ou seja, o que que é importante para quem está liderando a tua empresa, o que é importante para os teus consumidores e clientes principais, você está morto. Você é ninguém perante eles. Você é invisível. Meu filho está no terceiro ano de faculdade, né? Quando ele fez o Enem, ele caiu. O tema da redação foi. Como é que é? Como é que é? O potencial. Minha esposa entende disso melhor que eu, mas é o potencial invisível do trabalho da mulher. Um negócio desse.
Tipo, a mulher tem três jornadas, né? Trabalha de manhã, de tarde, de noite toma conta da casa, toma conta dos filhos, toma conta do marido, toma conta de todo mundo, e é menos. Esse trabalho é menos relevante. Relevante não, cara, não é o nome. Tem menos valor, ou tinha até pouco tempo atrás, menos valor para a sociedade. Vocês sabiam que tem uma parada surgindo aí? Minha esposa é especialista nisso aqui, por isso que ainda bem, todo mundo é Alphaville por isso. Então, ela é especialista nesse negócio. Chama protocolo de gênero. Já ouviram falar? A parada é assim, ó. Se a pessoa, a mulher, abandona a sua vida, abandona a carreira, abandona tudo para cuidar da família, do lar e dos filhos, isso vale dinheiro. É como se ela tivesse alinhada com o marido, desistiu da profissão e a profissão dela passa a ser aquela. Portanto, ela tem que ser remunerada por aquilo. A pensão é maior. Ela tem um outro tipo de pensão. Tem toda uma parada aqui. Ela está fazendo isso de forma internacional, né? Tem cliente na Nova Zelândia, tem cliente... O que que eu quero dizer com isso? Não quero vender o trabalho dela, não. Graças a Deus está tudo muito bom aqui. O que eu quero dizer com isso? Esse tipo de informação que eu acabei de dar para vocês, vocês sabiam? A maioria não sabia. Mas ela sabe. Por isso ela pode cobrar 10 vezes o que o advogado normal cobra. Porque esse trabalho é raro. E ela sabe, porque ela é mulher, mais do que eu que sou homem, né? Porque as mulheres sentem que nem racismo, né? Não adianta tu falar, eu entendo você. Não, não entendo, porque eu sou branco, sou homem, eu estou em todo mundo que é privilegiado, né? Eu não entendo. Eu tenho minha parcela como é que chama? De militância em favor desse tipo de causa, mas obviamente eu não tenho como sentir o que um preto, uma mulher, essas pessoas sentem por serem desprestigiadas perante a sociedade durante muito tempo. Graças a Deus, hoje em dia as coisas estão mudando. Então, o desalinhamento estratégico, ele faz com que você trabalhe muito, pode até falar a língua do cara, mas você não vai conseguir ser percebido. Por quê? Porque você está fazendo algo que é inútil. E como Peter Drucker disse, não há nada tão inútil do que fazer perfeitamente algo que não precisaria ter sido feito. Então, o desalinhamento é devastador. Se você tem que perceber logo, rápido, se você está fazendo algo que é importante para o teu negócio ou é desimportante, tá bom? E por último, a barreira da comunicação na entrega, né? Não é na comunicação do dia a dia, é na entrega. Você não conseguir traduzir as coisas que você faz. Você faz um trabalho incrível. E tu fala assim: ah, tá bom, entreguei meu projeto lá. Caraca, teu projeto trouxe, sei lá, 10 milhões de reais a mais para a empresa no faturamento. 30% do faturamento da empresa no ano seguinte. Ah, mas eu só fiz o meu trabalho. Não, amigo, tu não fez só o teu trabalho, não. Tu fez um trabalho que estava 10 anos para ser feito e ninguém conseguia fazer. Tu tem que botar, tem que enfeitar o pavão, tu tem que conseguir dar visibilidade para isso que você fez. Então, por exemplo, eu fui professor do ano várias vezes em universidade. Aí o que que os caras me davam? Uma plaquinha. Porra, eu não quero uma plaquinha. Eu quero um post em rede social. Eu quero um monte de coisas que muita gente possa ver. Porque uma plaquinha ninguém vê, só eu. Sacaram isso? Então vocês têm que ser capazes de fazer as coisas de forma que todo mundo perceba o quão especial vocês são. Foi isso que a gente falou no dia um, tá bom? Botamos todo mundo na mesma página? Então vamos lá pro dia 2, já que já passaram-se 21 minutos. Aí você já tem consciência de onde é que você está errando, né? Pode ser que você tenha uma falha daquela, duas falhas daquela, três, algumas barreiras daquela. De repente, nem todas, mas uma, duas ou três ali. E aí você tem consciência, você sabe que aquilo acontece, sabe por que que aquilo acontece, mas na hora de você tentar mudar aquilo ali, você não consegue. Sabe por quê? Porque você está consumido ou consumida pelo seu dia a dia. Apagando incêndio todo dia, enxugando gelo todo dia, trabalhando, fazendo pastel para todo mundo, né? Todo mundo entende a metáfora da pastelaria, gente? Tranquilo para todo mundo? Tá? Porque quem não é de TI não entende às vezes, né? TI a gente fala que ele trabalha na pastelaria porque o pessoal chega lá, pede uma coisa que tira do sovaco e acha que a gente tem que fazer no dia seguinte, como se fosse um pastel, né?
Então, essa é a metáfora. A gente não é capaz de fazer qualquer coisa no curto prazo. Tem coisas que são mais complexas, coisas que são mais simples. A gente não é uma pastelaria. Essa é a metáfora, tá? Mas o que que acontece? Uma vez que imagina, eu sei que por acaso eu não consigo me comunicar adequadamente com o nível estratégico. Descobri isso. A Rosa, que está aqui, ela se destaca, trabalha um terço do que eu trabalho, mas ela é promovida, ela tem um salário de R$ 30.000 por mês. Por quê? Tá vendo, Rosa? A gente tem que, como é que chama? A gente tem que, esqueci, tem um nome aí. Profetizar, tem que profetizar. Então, a Rosa tem isso tudo, certo? Por que que ela tem isso se eu tecnicamente sou melhor que ela? Se eu trabalho aqui há 10 anos, ela trabalha aqui há 6 meses, por que que ela tem aquilo ali? Porque eu já sei tudo que eu preciso fazer, mas eu não faço. Cara, quantas vezes já aconteceu isso na vida de vocês? Vocês têm certeza do problema que vocês têm. Vocês têm uma certa ideia de qual é a solução e não faz. Aí chega alguém com 6 meses, a pessoa já identificou qual é o problema, já identificou a solução, já começou a executar a solução e entregou a solução. Aí o que que você fala? Ah, mas isso eu já sabia que tinha que fazer. O cidadão, o cidadão, por que que não fez então? Tá com muita gente no mundo tem iniciativa pra caramba, sabe de tudo, mas pouca gente tem a acabativa. Vocês sabem qual é a diferença da pessoa que é criativa para uma pessoa que é inovadora? Isso aí tá lá no módulo de cultura da inovação da formação VMO Expert. O criativo tem muita iniciativa. Criatividade é matéria-prima da inovação. Eu tive boas ideias. O que que o inovador faz? Gera resultado, gera dinheiro, gera valor através dessas ideias. Só ter a boa ideia não te garante resultado, não te garante valor, não te garante visibilidade. Aí tem o segundo tipo de elemento, o segundo tipo de pessoa, que é aquela pessoa que tem a ideia, faz, mas não comunica. Pelo amor. Deus não dá asa à cobra, né? Porque eu não sou uma pessoa criativa. Eu sou uma pessoa que muito orientada a resultado, orientada a negócio. Se eu fosse criativo e carismático, eu falo para. A Alessandra já viu falando para Maria Fernanda isso umas 10 vezes, né? Lá na mentoria. Se eu fosse carismático como ela, eu provavelmente não estaria mais aqui falando com vocês, só por hobby. Eu já estaria muito milionário. Porque a capacidade que eu tenho de absorver conhecimento, de transmitir conhecimento, se eu fosse carismático como ela, um abraço, Senhor. Então cada um tem as características que tem. E baseado nas características que você tem que fazer o melhor possível. Não se prenda apenas à consciência do que está errado. Se você sabe o caminho para solucionar, ande. Se você não consegue sozinho, busque um acompanhamento. Tem um monte de mentor. Eu vou apresentar um pedaço da minha mentoria hoje para vocês. Mas vocês podem fazer ou não, podem seguir sozinhos ou fazer comigo, não tem problema. Mas vocês têm que achar alguma coisa para sair. Sabe aquela pessoa que está brigando com todo mundo e resiste aí ao psicólogo? Conhece esse tipo de pessoa? A pessoa está descontrolada, sabe que ela tem um problema, mas ela não vai, não, psicólogo tá maluco. Aí o dia que ela vai, fala, puta, por que que eu não fiz isso antes? É tipo você, não estou dizendo que você diretamente, mas vocês, quando identificam esse problema e não fazem nada com isso, tá bom? Muito bem. A pergunta que muda tudo então é: como é que eu transformo essa consciência em uma mudança real? Lembra que hoje é o dia para a gente falar de reposicionamento, né? Que é como se fosse uma reconfiguração mental que vocês têm que fazer aqui. Mas vocês têm que estar comigo. Se vocês estiverem vendo o jogo do Santos, vocês estão mortos, tá? Vocês têm que estar aqui comigo para conseguir prestar atenção e fazer isso, tá? Você vai precisar de 4 microajustes hoje. Se fizer isso hoje, amanhã, teu chefe já vai falar: Caraca, como você mudou? O que que aconteceu? Viu o passarinho verde? Não. Você reprogramou tua mente. Essa é a ideia, tá? Você tem que ser capaz de olhar para si mesmo e falar: você vai errar? Vai.
O dia que tiver aquele problema mais cabeludo, você vai voltar a dar 3 passos para trás? Vai. Por isso que normalmente eu digo que você precisa de um acompanhamento. Para o grupo, para o ambiente não te deixar voltar para o estado que você estava antes, tá? Então, 4 microajustes que te reposicionam são pequenas mudanças que vão gerar um impacto estratégico. Trocar a mentalidade por atividade por uma mentalidade por impacto. Ou seja, eu não vou pensar no que eu tenho que fazer hoje. Eu tenho que pensar em o que eu tenho que resolver hoje. E aí, baseado no que eu quero transformar na vida de alguém, no que eu quero, seja no meu cliente, do meu diretor, aí eu defino as atividades que fazem sentido para resolver aquele problema. A maioria das pessoas olha e fala o seguinte: olha, pega um caderno, cadê? Tem o meu aqui, mano. Ah, não ficou aqui. Eu pego o caderno e escreve lá todas as atividades do dia, marcar dentista, pagar IPTU, sabe aquelas pessoas que fazem assim, não tem? Tá bom. Aí no final da lista tá escrito lá a atividade que vai gerar valor para alguém. Você vai fazer se der tempo. Inverte essa parada. Primeiro você vai fazer do que tem mais valor para os teus clientes para baixo. O que tem no dia que eu tenho que fazer que gera mais valor? Por exemplo, hoje tem um cliente meu que mandou um contrato para eu avaliar e assinar. Na boa. Contrato na casa dos 6 dígitos. Aí, na boa. Eu tinha que marcar dentista para eu ir com meus filhos e com minha esposa. O que eu tenho que fazer primeiro? Assinar um contrato na casa dos 6 dígitos ou marcar o dentista? Explica para mim. Eu tô, eu tô falando para vocês um negócio que. Sabe qual era a primeira atividade na minha lista? Era marcar dentista. Era a primeira, porque eu tô devendo isso aí uma semana pra galera aqui. Só que quando o cliente falou: olha, ficou ótimo a tua proposta, vamos fechar. Aí eu parei tudo, amigo. Parei tudo que eu tava fazendo, porque essa passou a ser a atividade de maior impacto. Imagina se eu falar pra ele: olha só, não vai dar pra fazer hoje não, porque hoje eu tenho que marcar dentista, hoje eu tenho que programar o pagamento do IPTU, que eu parcelei. Pô, tá maluco. Eu paro tudo, faço isso. E deixa eu ver o que dá pra fazer hoje. O que não deu pra fazer hoje, eu faço amanhã. Entenderam? Isso é mentalidade. Isso não tem nada a ver com a atividade do dia a dia. Não tem nada a ver com alguém te mandar fazer. Vamos trazer para o mundo de projeto, que é o mundo da gente. Você tem lá uma atividade que era fazer o status report, ok? Aí o teu cliente vem e diz o seguinte: olha, surgiu um concorrente do mercado. Isso vai fazer com que a gente tenha que acelerar um monte de coisas. Eu vou ter que puxar algumas entregas para frente, eu vou ter que mudar o cronograma. O que você vai fazer? Você fala: não dá não, porque eu vou fazer o status report? Ou você vai lá e vai ser o maior parceiro dele, vai ajudar ele a entrar, chegar na frente desse concorrente, ganhar o market share na frente e falar: cacete, se não é a Bruna, eu não era capaz de fazer isso. Vocês acham mesmo que eu vou preocupar com o status report? Ó, presta atenção, o status report olha para trás, certo? Profissional de valor olha para frente. Então eu vou. Tava na claro, dá um exemplo aqui que aconteceu lá comigo. Eu trabalhava com uma diretoria que era diretoria de produtos, de marketing, né? Na TV. Aí o que aconteceu? Durante 8 sprints, a gente estava usando o Scrum. E a Product Manager era uma pessoa que era muito antenada no mercado. Conhece, a Bruna conhece provavelmente a Camila. E aí o que acontecia? Ela queria: Marcelo, terceiro dia da sprint, né? Temos que mudar isso. Falei: porra, acabamos de fazer a planning, você tá louca? Não dá pra mudar. Marcelo, mas eu não posso ficar demorando. Falei: olha só, eu não tô nem aí pro método, tá? Tu quer ficar mudando? Só peço que assim, os teus líderes, que eram os POs, né? Eles vão ter que trabalhar mais. Eu vou mudar esse troço para um Kanban. E aí vocês vão ter que trabalhar mais, porque todo dia tem entrada, todo dia entra porco e todo dia sai linguiça, ok? Eu não tenho problema nenhum mudar. Quer mudar? Não, isso aí é problema nenhum, Marcelo. Quantos tu precisa? Eu falei 8. Porque eu tinha muitas squads, né? Preciso de 8 pessoas. Tá bom. No dia seguinte ia lá as 8 pessoas. A gente mudou. Teve um momento, um pouquinho depois da pandemia, a gente teve que parar de vender porque o fornecedor de semicondutor, a Broadcom, não conseguia entregar. Você lembra disso, Bruno?
A gente teve que parar de vender a TV. A gente vendia mais do que o fornecedor dos decoders era capaz de entregar. Então, meus amigos, o método, o dia a dia, vem depois. O mais importante é tu ouvir a necessidade do negócio e ser parceiro dele na construção da solução. Isso é trocar atividade por impacto. Mas isso tem que estar no seu DNA, você tem que mudar a tua mentalidade para ser assim. Sacaram? Então isso é o item 1. Item 2, conectar o teu trabalho, o que é projeto, mas pode ser o teu trabalho, à meta organizacional. Qual é a maior dificuldade de tu conectar o teu trabalho? Pode ser projeto, pode ser uma operação, pode, não importa, tá? GMO serve para qualquer coisa. Como é que você conecta o teu trabalho à meta organizacional? Qual é a maior dificuldade da maioria absoluta das pessoas? Saber qual é a meta organizacional. Por incrível que pareça, essa é a maior dificuldade de todos. Porque empresas, de uma forma geral, têm dificuldade de comunicar de forma capilar. Ou seja, comunicar uma informação que seja fácil de entender até as pontas. Cara, se isso é uma dificuldade da empresa, isso é uma coisa que você pode se especializar. É uma coisa que você pode buscar entender para você ser essa tecla SAP, para você ser esse porta-voz, para você ser essa referência de quem entende o que que precisa ser entregue naquela área. Se você entende onde você quer chegar, costumo dizer que estratégia é o Waze, né? Estratégia é o caminho para você chegar na tua visão, teu resultado final. Se você não sabe onde você precisa chegar, você consegue traçar o Waze? Não. O que que você faz? Você simplesmente segue ordem de alguém que tu também não tem certeza se sabe onde é que é o caminho. Só que no final das contas, se tu seguiu a ordem de alguém que está errado, a culpa é de quem? Sua. Se você não é capaz de se preocupar com o que que você está fazendo com a sua carreira, não reclama dos resultados depois, que você não tem promoção, que você não é reconhecido. Quem tem que se preocupar em buscar saber qual é o resultado que o teu principal sponsor quer é você. Ah, mas o meu chefe direto não pergunta. Pô, pergunta para ele uma vez, duas vezes, três vezes, 10 vezes. A pessoa não sabe ou não responde, arruma um jeito de esbarrar no corredor com o chefe dele. Se tu ficar lá todo dia olhando que hora o chefe dele vai no banheiro, que hora o chefe dele vai beber cafezinho. Sem querer, tu vai no mesmo horário. Ah, você tá por aqui, porra, tô pensando em fazer isso, só que eu não sei se tá alinhado com o que a empresa quer. Aí a pessoa vai te dizer. Mas como eu disse na terça-feira, toda modificação de comportamento ela tem que ser intencional. Você não pode dar sorte de esbarrar com o diretor no corredor ou no banheiro. Você tem que fazer isso de propósito. Ale, posso falar o que aconteceu contigo? Posso, né? A Ale, ela, quando entrou na mentoria, em fevereiro do ano passado, ela tinha uma ideia para fazer lá. Eu falei aqui, ela foi promovida 4 vezes em um ano. Ela tinha uma ideia para implementar um modelo de gestão de valor, que era grandioso, o que ela queria. Só que, obviamente, nada grandioso funciona de uma vez, né? Então, o que que eu falei para ela? Eu falei, olha só, o que que tu acha que é mais importante aqui? Ela falou, essa parte aqui. Eu falei, então, no dia que você for apresentar o status report, a reunião do status, você joga isso aqui no meio. Falou só, tem um negócio aqui que eu queria falar para vocês, aqui não vai dar tempo, obviamente, mas é tipo isso, ó, puf. Como é que é o nome como é que é o nome que a gente chama isso aí no nosso meio aqui? A gente chama isso de spoiler, né? Na parte de marketing, a gente chama isso de teaser, né? É dar só um flash ali do que vai acontecer. Se aquilo ali agradar, o cara falou, cara, vamos marcar a reunião para ver isso sim, porque isso aqui é interessante. Foi isso que aconteceu, né, Nelly? Exatamente isso que aconteceu. O cara falou: não, 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 vamos marcar agora com uma hora para tu me mostrar isso tudo. Aí mostrou, ela começou a implementar, virou gerente do PMO do Brasil, gerente do PMO da América Latina, gerente do PMO da China e agora é diretora comercial da empresa. Por quê? Porque ela começou pequeno e depois cresceu. Ela focou no que tinha a maior dor do camarada. Aí ele viu, caraca, os caras na América Latina não sabem fazer isso que ela quer fazer, que ela faz, porque ela virou uma pessoa rara. Ela fez um negócio que as outras pessoas não fazem. Sacaram?
Então, ela mexeu nos projetos ali para que eles fossem projetos. Não à toa ela saiu da área de projetos e foi para a comercial, né? Porque os projetos começaram a dar muito resultado e o comercial não estava dando tanto. Mas vamos lá, continuando aqui. Terceiro, falar a língua do decisor. Qual o principal problema de falar a língua do decisor? Caraca, isso aqui é muito ruim, cara. Qual é o principal problema de falar a língua do decisor? A maioria das pessoas não sabem quem é o decisor. A maioria absoluta das pessoas. Quer ver? Se eu perguntar para você quem é seu cliente? Trabalhei na Prefeitura de São Paulo por 3 anos, né? Liderei a área de delivery, saí da Claro, fui para lá, né? Para ser o head do VMode lá. A área de delivery de todos os projetos de tecnologia para as 14 milhões de pessoas da cidade de São Paulo. Sabe o que acontecia? Eu perguntava pro meu time quem é seu cliente. Eles falaram a população. Eu falei, não, não é a população que te paga. A gente é contratado pela Secretaria de Governo, pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria de Educação. Eles são nosso cliente. É para eles que a gente deve satisfação. São eles que a gente deve ouvir. A população é o consumidor final. A população é cliente das secretarias. Então, o hospital, quando for ficar pronto, se a pessoa for no hospital e ele está ruim, ele não vai reclamar com o time de TI, vai reclamar com a Secretaria de Saúde. Se a pessoa for na escola e não estiver boa, ela não vai reclamar com a TI, vai reclamar com a Secretaria de Educação. Sacaram? As pessoas não sabiam quem era o cliente delas. Logo, quando elas faziam as soluções, eram mal interpretadas, porque elas achavam que elas, como elas eram o cliente final, elas eram população, elas sabiam o que era melhor. E aí, em algum momento, essas empresas passaram a não contratar mais a minha empresa. Foi aí que eu fui chamado. Imagino que eu dei uma surtada, né? Que eu saí de uma telecom e fui para a área pública, né? Trabalhava na quinta marcha o tempo inteiro, tive que reduzir para a segunda e dar o cavalo de pau. Mas eu consegui dar jeito lá. A gente aumentou em 2 vezes e meio o faturamento da empresa em 2 anos. Gente, por que que isso aconteceu? Porque eu treinei a galera em falar a língua do nosso cliente. Sacaram? Se você não fala a língua do cliente, se você não tem empatia com ele, se você não tem um storytelling, uma história que ele entenda, a gente vai falar de narrativa daqui a pouco, você não consegue convencer. Se eu falar para começar a falar aqui em mandarim, será que vocês vão entender? Vou dizer, eu vou dar um mapa do tesouro. Esse tesouro tem uma caixa com 1 milhão de reais, mas eu vou dar as dicas em mandarim. Vocês vão entender? Provavelmente não, a não ser que tenha alguma pessoa muito louca aqui que fale mandarim. Mas, na maioria das pessoas aqui não deve falar mandarim. Então, vocês não vão entender. É exatamente o que acontece. A gente entrega ouro pro camarada e o cara não sabe que entregou ouro porque a gente não falou para ele. E por último, você tem que construir uma narrativa estratégica. Tem um workshop que eu dou que chama Nova Linguagem do Valor. Eu explico isso em detalhes, é um dia inteiro. Tem até separado, se quiserem adquirir lá, tem separado para adquirir, tá? Mas é o seguinte, só uma rápida, tá? São 5 passos para você ter uma narrativa estratégica. Vou contar para vocês rapidamente aqui como é que são. Primeiro, depois a gente vai falar em detalhes, mas eu quero falar aqui na tela principal. Primeiro, você tem que ter uma capacidade de escuta ativa. Você tem que ser capaz de escutar de forma integral o que as pessoas pedem para você, o que as pessoas esperam de você. A partir de uma escuta ativa, se você sabe tudo que a pessoa precisa, você tem que adaptar o teu comportamento para que a pessoa queira te ouvir, para que você tenha influência sobre ela. Manja a profissão de influenciador hoje em dia? O que é um influenciador? É a pessoa que fala para o maior número de pessoas possível, né? Então, influência é a capacidade que alguém tem de ser ouvido. Se você é ouvido por ninguém, você não é influente. Então, primeiro você escuta para conseguir falar algo que a pessoa queira ouvir. Imagina que você conseguiu ser ouvido. Aí você vai para o passo 3. Você vai ter que ser capaz de mudar a mentalidade dele para que ele entenda, ou ela entenda, a pessoa com quem está se relacionando, para que ele ou ela entenda qual é o melhor caminho para chegar naquele resultado. Para que você
passe a ter o controle da narrativa, o controle da conversa. Essa terceira habilidade a gente chama de persuasão. Persuasão é diferente de manipulação, tá? Persuasão é quando você, com argumentos reais e honestos, consegue convencer a pessoa através de influência de seguir o caminho que para você é o ideal, ok? Como é que você faz isso? Como sua mãe fazia contigo quando ela te queria te botar para dormir. Como é que sua mãe fazia contigo quando queria te botar para dormir? Ela contava histórias. É contando boas histórias que você consegue convencer. A melhor ferramenta de persuasão do mundo continua a ser storytelling. Existem dezenas de métodos de storytelling. Eu vou contar um aqui. Método SAR, por exemplo. Situação atual, ação executada, qual é o resultado que você teve. Vários métodos. Existe o triângulo retórico de Aristóteles, né? Etos, patos e logos, com toda a parte de kairos por baixo, que é o timing de fazer isso direitinho. Tem muitos métodos, tem lá no curso de comunicação e negociação para líderes meu. Mas o que que eu quero dizer com isso? Quando você consegue construir uma narrativa, é porque você escutou adequadamente, você foi capaz de influenciar, você foi capaz de definir um processo de persuasão através de histórias e conectou essa história com o teu interesse de se tornar estratégico. Meus amigos, estamos em ano eleitoral. Eu falei isso hoje de manhã no Café com Vemor. Vocês vão ouvir de monte. Cara, minha esposa é advogada, eu falei aqui pra vocês. Eu entro numa audiência, quando o advogado fala um negócio, eu falo, caraca, ele tem razão. Aí vem outro advogado e falou totalmente o contrário, e falo, porra, é ele que tem razão. Porque eles são os magos da narrativa. Eles organizam um discurso para aquele pedaço que eles querem defender parecer a verdade absoluta. O que que eles fazem? Eles tiram o que tem de melhor no que eles têm direito. Por isso que o nome da disciplina é direito. Eles não focam na punição do outro, eles focam no direito deles. Então eu pego o meu direito e faço o melhor que eu posso para poder contar a melhor história sobre aquele direito que a pessoa tem. Só que eu não vou contar, obviamente, as coisas que ela teve errado, que ela não tem direito. Eu só não conto. Eu não vou mentir, eu vou deixar de lado isso aqui. É exatamente a mesma coisa que a gente deveria fazer. Sabe o que que a gente faz? A gente fala assim, ó. Aí, entregamos esse projeto aqui, mas você não sabe. Olha, deu esse problema, esse problema, esse. Ao invés de a gente falar tudo de bom que a gente fez, a gente só quer saber de falar dos problemas que a gente ultrapassou. Na boa, quem recebe a gente, quem paga a gente, quer saber dos problemas que a gente teve? Não quer. Isso quer saber assim, eu tô aqui, chefe, eu tô feliz, pronto para a próxima. Pode jogar. Jogou quadrado, eu entrego redondo aqui, ó. Bato no peito e saio jogando. É isso que ele quer saber. Mas a gente quer falar da quantidade de problema que a gente teve. Sabe aquela pessoa? Vou contar para vocês um negócio que é característica minha, tá? Nem todo mundo é obrigado a ser assim, que nem eu. Eu chego para trabalhar cantando, rindo e contando piada. É o meu estilo, tá? Eu acordo feliz. E aí a pilha vai, tipo, durar. Sabe o coelhinho da Duracell? O pessoal que é velho que nem eu, o coelhinho vai chegando no momento que ele dorme, assim, que ele cai. O pessoal que é mais novo não vê esse comercial da Duracell. Busca na internet depois, tá? Eu sou assim, vou chegando no final do dia, vou cansando e minha produtividade vai caindo. Por isso que eu dou aula no final do dia. Porque eu não preciso, eu gosto da aula, né? Eu preciso fazer força para dar aula. Então, é um negócio, mas quando eu tenho que pensar, tomar decisão difícil, tudo é tudo de manhã. Eu chego brincando. Aí, a pessoa fala: "Porra, mas tu tá cheio, parece que minha esposa fala assim: "O Marcelo parece que não tem problema. Parece que ele é a pessoa que tem conta para pagar, o filho não tá na faculdade, que é na casa dos 5 dígitos. Não tem, não. Parece que não tem problema. Não é isso. É porque eu posso até ter problema, mas ninguém tem nada a ver com isso. Para todo mundo, aquilo ali tem que parecer fácil. Porque se aquilo que é mega difícil para todo mundo, para mim é fácil, a pessoa pode confiar em mim para jogar qualquer coisa, porque eu sou a pessoa que resolve. Só que você acha que tem que ficar laburiando e sofrendo, e problema, e problema, e problema. Narrativa estratégica. Conta a melhor história que for possível de contar para você atingir o objetivo que você traçou para você. Ok?
gente vai aprofundar isso aqui agora. Ajuste um, trocar atividade por impacto. Para de listar tarefa e começa a mostrar teus resultados. Para de ficar mostrando tudo que você fez. Mostra todos os resultados que você alcançou. Quer ver um exemplo? Antes eu falaria assim, ó, realizei 15 reuniões com stakeholders hoje, atualizei 3 relatórios gerenciais e conduzi o treinamento da equipe. Isso aqui é legal de fazer, não é? Parece que ele trabalhou pra cacete. E se tu falasse assim, ó, eu alinhei expectativas depois da reunião que eu fiz, das reuniões que eu fiz com os stakeholders, eu alinhei a expectativa com eles que reduziram o retrabalho da gente em 40%. Gente, qual das duas o CFO vai gostar mais? Aquele que reduz o retrabalho. Se eu reduzo o retrabalho, quer dizer que eu preciso de menos gente para executar a mesma quantidade de tarefas, certo? Ou eu posso executar mais tarefas com o mesmo grupo, o que vai fazer com que entre mais dinheiro. Dois, atualizei 3 relatórios gerenciais. Ou forneci dados que aceleram a decisão de investimento. Ou seja, eu vou começar os projetos mais rápido, vou terminar mais rápido e o ROI vai vir mais cedo. O retorno sobre o investimento vai vir mais cedo. Qual que ele vai gostar mais? Ou eu conduzi o treinamento da equipe. Ou capacitei o time que aumentou a produtividade em 25%. O que é aumentar a produtividade em 25%? Eu, em um dia, fazia 10 coisas. Agora eu faço 10 coisas em 6 horas. Isso quer dizer que eu sou capaz de fazer mais coisas durante o dia. Isso quer dizer que eu vou ser capaz de entregar mais projetos e, portanto, fazer mais dinheiro. Qual das duas formas é mais orientada a valor? Aí você fala: Ah, Marcelo, mas eu não tenho que dizer que eu realizei 15 reuniões? Quem se importa? Se você entrou em 15 reuniões e não gerou nada de relevante, você nem tinha que ter ido para a reunião. Você foi para a reunião por um motivo. Qual era? Reduzir o retrabalho. Esse era o motivo. Ou pode ser outro qualquer. Mas você tem que falar sobre o resultado, não sobre a tarefa. Não sobre a ação, a execução. Tudo bem? Como é que é a aplicação prática desse negócio? Pensa aí, tá? Não precisa escrever no chat, não. Pensa aí. Me diz 3 coisas que você executou essa semana. Identifica de cada uma dessas 3 coisas, que sejam as 3 mais relevantes dessa semana. Aproveitar que hoje é quinta-feira. Qual foi o resultado que cada uma gerou? E aí tu reescreve essas atividades focando em como você comunicaria esse resultado para um decisor. Vocês conseguem imaginar isso? Se eu der para vocês, são 8h20, 2 minutos, vocês acham que até o tempo de eu encher meu copo d'água? Vocês conseguem pensar nisso? Então, ó, vou fechar minha câmera aqui. 1 minutinho para vocês pensarem. Escrevam aí no papel, escrevam em algum lugar, no celular, no notas do seu celular, para vocês terem isso com vocês. Porque senão isso aqui vira só uma aula. Se vocês não praticarem, isso aqui vira só uma aula. Qual é a chance? Isso aí não sou eu que estou falando, tá? Existe uma pirâmide de aprendizado de um cara chamado William Glasser. Se você só vê e ouve, tua capacidade de absorção é de no máximo 50%. No máximo, se você estiver prestando muita atenção. Câmera fechada, então, dá um azar da porra. Câmera fechada dá muito azar. Então, por quê? Porque, veja, você nem se preocupa se eu tô vendo o que você tá fazendo. Você tá fazendo outra coisa e dane-se. Tá bom, não tem problema nenhum ficar de câmera fechada. A questão é só, garanto pra você que vocês estão absorvendo menos do que as outras pessoas que estão com a câmera aberta. Isso não sou eu que estou dizendo. Procurem um cara chamado William Glasser, Pirâmide do Aprendizado. Vocês vão ver lá, tá bom? 1 minutinho pra vocês aí, vou pegar água.
Conseguiram? Muito bem, muito bem. Então, atenção. Amanhã, quando você pensar em entregar alguma coisa, pensa nesse negócio. Pense em como reestruturar a tua mentalidade. De vez em quando você vai patinar. Por isso que a mentoria é legal. Por isso que tá numa comunidade legal. Porque as pessoas não deixam você patinar. Você vai lá e vai falar: hoje tem encontro lá da mentoria. Putz, dei mole hoje, hein? Aí tu lembra de que tu deveria ter feito de uma forma diferente. Vamos lá. Ajuste 2: conectar o projeto à meta organizacional. Nenhum trabalho, assim, é muito básico isso, mas vamos lá. Nenhum trabalho que você faz, ninguém paga o seu salário para fazer algo que não importa. Concordam comigo? Na teoria, todos os trabalhos que existem na companhia são para alguma coisa que colabora com o resultado da companhia. Qualquer que seja a companhia, qualquer que seja o trabalho. Vamos supor, a minha filha vai fazer a primeira comunhão agora dia 25 de abril, ok? A catequista, que é ela faz um trabalho voluntário, ela nem recebe para aquilo ali. Vocês concordam que ela foi admitida para fazer aquele trabalho porque tem alguma coisa na estratégia da Igreja Católica que faz com que eles aceitem que uma pessoa influencie um monte de crianças. Faz sentido na cabeça de vocês? Porra, mas é qualquer empresa mesmo, qualquer uma, até a igreja. Todas as empresas, ao admitir alguém para fazer parte de seus quadros, elas têm um interesse que aquela pessoa entregue algum tipo de resultado. Se por acaso você não sabe direito qual é, isso é um problema. Tem que conectar o teu trabalho ao resultado que a empresa espera. Não é o teu chefe espera, não, tá? Não é a tua área espera, é o que a empresa espera. Porque às vezes, e principalmente em empresas muito grandes, que eu tenho muitos silos, a área quer fazer um resultado para ela, né? Tem um cliente meu que teve a seguinte situação: a meta da empresa era aumentar o resultado e antecipar o retorno sobre o investimento de projetos, tá? Portanto, antecipar o fim dos projetos, fazer os projetos serem mais enxutos. Aí a área de compras criou um processo que aumentava o SLA de contratação de fornecedores de 1 para 3 meses. Falei, porra, tem algo errado. Como é que a empresa está dizendo que quer antecipar o fim de projetos? Eu estou enxugando, estou mapeando o fluxo de valor, né? Fazendo um processo todo de Lean ali nos fluxos de valor de operação de projetos. E o camarada me aumenta, triplica o tempo. Como assim? Ah, eu fui lá no presidente e falei, ó, cidadão, o que está acontecendo? Por que a meta deles é totalmente controversa com a tua estratégia? Ah, Marcelo, porque a gente quer tirar, economizar mais com compras. Eu falei, vem cá, você já parou para fazer a conta? Aí eu peguei a conta para ele. Assim, é bem legal. Nesse tipo de negócio dessa empresa, quando eu entrego o projeto, eu entrego um ativo da empresa pronto para funcionar, ok? E quando esse ativo entra, eu tenho uma receita presumida, ou seja, a partir daquele mês, aquele ativo recebe, dependendo do ativo, 10 milhões de reais por mês, ok? Que são da área elétrica, então são números muito vultosos mesmo. Aí eu falei, olha só. Aí você está me dizendo que um projeto vai atrasar 2 meses mais do que poderia para economizar em compras. Ok. Qual é a usina hidrelétrica, ou termoelétrica, ou fazenda eólica, sei lá, qualquer uma que fosse? Qual delas é que você ganha menos por mês? O cara falou lá. Vamos supor que seja uma que dê 1 milhão de reais por mês, tá bom? Pra ficar bem baixo, né? Nenhuma delas é, mano. Só pra você ficar a conta legal. Algum Alguém de compras vai conseguir um desconto de 1 milhão de reais, ou de 2 milhões, que tu vai jogar 2 meses pra frente, de 2 milhões de reais no projeto? Porque se você conseguir, eu quero essa pessoa de compras para mim. Você não consegue, você vai conseguir 50 mil, 100 mil no máximo. Então é estúpida a ideia. Você está querendo o quê? Valorizar o trabalho dos caras? Eles
descontando 50 mil ou 200 mil, ainda assim o resultado final é pior, porque ninguém olha para o todo. Aí vem a pessoa como eu e fala isso, aí parece que eu sou o gênio da lâmpada, sabe? Aquela pessoa que sabe tudo, que tudo vê, onipotente. Não, é um negócio óbvio, não é óbvio? Tu olha para o todo e fala o seguinte: olha, se eu trouxer 2 meses para trás, eu vou antecipar o recebimento de 10 milhões por mês. Mas se jogar dois para frente, eu vou ganhar 300 mil. Aí você tá brincando. Tu tá trocando 20 milhões por 300 mil, parece aquele programa do Silvio Santos. Quer trocar a bicicleta por uma goiabada? Aí a pessoa fala assim, pelo amor de Deus, sem nem ver o que tá fazendo. Então, você tem que ser capaz de ter uma conexão do teu trabalho com a estratégia da empresa. Você tem que ser capaz de olhar o todo e não só o teu mundinho. E aí você vai conseguir ser um profissional de valor. E aí eu trouxe uma reflexão aqui que eu acho que é legal de vocês terem, que era o que eu estava falando. Os executores, pessoas que são executoras, entregam tarefas. Estrategistas conectam pontos. Por isso que me chamam para dar consultoria. Porque eu sou um estrategista de valor, eu olho para o todo. Eu conecto, ó. Você quer antecipar? Você não pode ter um processo de que aumenta de compras aqui, porque senão você vai atrasar ao invés de antecipar. E o teu projeto, teu trabalho, seu dia a dia, tua atividade, sempre é parte de alguma coisa maior. Sempre é. Você tem que saber o que que aquele teu trabalho influencia. O pessoal de agilidade é muito bom nisso. Tem lá os program boards, né? Eles sabem exatamente qual atividade influencia em qual atividade. Então, mostra como o seu projeto alimenta o objetivo maior. Tu tem um desdobramento de governança, por exemplo, se ficar claro para você, ótimo. Os OKRs normalmente te dão uma visão básica disso aí. Então, seja capaz de fazer isso. Então, vou te dar um exemplo prático desse segundo ajuste. Você tem um projeto técnico para implementar um novo sistema de CRM, de gestão do relacionamento com o cliente, tá bom? Aí, você tem uma conexão tática que diz o seguinte, ó, eu tenho que reduzir o tempo de resposta ao cliente. E aí, o impacto estratégico que isso aí vai ter é aumentar a retenção e o crescimento da receita recorrente, do dinheiro que entra todo mês. Na boa, o que que você tá. Olha só, atenção, o que que a gente diz? Eu estou implementando um projeto de CRM. O que que na verdade eu deveria dizer? Eu estou fazendo um projeto para aumentar a retenção de clientes e crescer a receita recorrente da empresa em tanto. E o que eu estou fazendo para conseguir isso é implementar um CRM. Aí tudo bem, ok? Tranquilo? Vamos lá, terceiro ajuste que você vai ter que fazer. Falar a linguagem do decisor, traduzir o que está no técnico para o estratégico. Por exemplo, o que que o decisor gosta de ouvir? Quanto é que isso vai gerar de receita ou quanto é que isso vai economizar? Ele adora ouvir isso. Quando você está fazendo o teu trabalho, você sabe o quanto que aquele teu trabalho vai aumentar o faturamento ou reduzir a despesa? Você não sabe, busca saber. Isso deve estar lá no business case do teu projeto, deve estar em algum lugar, porque para ser priorizado o projeto, ele deve ter falado alguma coisa, a pessoa deve ter falado alguma coisa desse tipo. Segunda coisa, quem veio lá no primeiro dia, né? Na parte do diagnóstico. Qual o problema que esse teu trabalho resolve? Qual o risco que a empresa vai parar de correr? Terceiro, como esse trabalho vai nos diferenciar dos nossos concorrentes? Como esse trabalho vai nos diferenciar? Já te dou a palavra, tá, Bruno? Vai nos diferenciar dos nossos. Como é que isso vai fazer com que nossos opositores internos aceitem que aquele projeto realmente é vantajoso? E por último, quanto tempo a gente vai economizar de trabalho no dia a dia, o que vai nos viabilizar fazer mais coisas ou até reduzir as equipes. Isso é o que o negócio gosta de ouvir. Deixa eu liberar ali para a Bruna comentar, que ela está com uma dúvida. Deixa eu tirar aqui o negocinho da frente, peraí. Vê se você consegue liberar o áudio aí, Bruno.
Oi, Marcelo, tudo bem? Então, quando você fala do se a gente tem informação de quanto que a gente vai economizar ou quanto isso vai gerar, o ROI, enfim, um retorno, você falou do business case, tá? Por exemplo, Só que né? assim, pode ser no business case. Só que, vamos dizer, em algumas situações que eu já vivenciei, eles vêm com um projeto e falam assim, é esse o escopo e ponto. Sim, Só que muitas vezes a gente até pede as informações para tentar ter uma, assim, ter umas informações melhores para ter também noção do contexto como um todo. Pelo menos até para assim. poder dar sugestões de solução melhores do que eles trouxeram. Isso, isso. Só que nem sempre, apesar de pedir, a gente recebe as informações. Sim, Como que fica essa questão? Porque depois, quando a gente quer fazer o storytelling ou quer gerar resultado, muitas vezes a gente não tem o, o D, a gente só tem o para. A gente sim, só sabe o que. Mas assim, porque aí fica pobre na hora de a gente falar do resultado, em percentual, por exemplo, ou o quanto que eu gerei de ganho, ou qual que é o ROI, porque aí fica muito limitado. sim, verdade. Esse é o tipo Existem de. maneiras assim de a gente contornar essa situação? Sem Sim, ser existem. invasivo, sem ser. Não, então, tem maneiras. Inclusive, eu fiz os últimos três café com Verbo, o 80, 81 e 82, são exatamente sobre esse tema, né, que a gente chama de maturidade organizacional. Né? Eu fiz o 80, que era algo como o limite invisível da maturidade organizacional. Aí, como a falta de maturidade faz você bater num teto estratégico, e hoje eu fiz assim, todas as empresas dizem que priorizam valor, mas o que realmente elas fazem? Que basicamente é isso que você acabou de falar. Todo mundo diz que quer entregar valor, mas não é capaz de detalhar para o seu time o que ela quer fazer e por que ela quer fazer. Isso, na minha leitura, é falta de maturidade organizacional, né? Você não ser capaz de comunicar adequadamente para quem vai executar, por que ela vai executar aquilo, para dar para ela a oportunidade de te ajudar a fazer a melhor solução possível, é falta de maturidade organizacional. Como é que se resolve isso? Nem sempre o problema tá no nível exatamente acima do teu, no nível tático. Nem sempre tá. Às vezes o problema tá mais em cima. Às vezes o nível tático também repassou um problema que ele também não sabe, né? Então, o que que eu faria, né? Eu não posso dizer que é a solução para vocês. Estou falando que eu faria. E eventualmente eu teria que trabalhar em tentativa e erro até conseguir encontrar a solução. Uma coisa que eu garanto é que eu não ficaria satisfeito e acomodado nessa situação. Porque isso, o refém é quem executa. Vocês concordam que o refém são vocês? Quando acontece isso? Por quê? Porque se der certo, quem pediu o projeto estava certo. Se der errado, a culpa é tua. Então, o que que eu faria? Primeiro, eu buscaria intencionalmente saber qual é o problema que isso resolve. Você quer, por exemplo, implementar o CRM? Tá bom. Você vai implementar o CRM para quê? Para aumentar a satisfação do cliente? Para reduzir o custo de operação? Para diminuir o tempo, por exemplo, na Claro, por exemplo, tem uma situação muito grande disso, quando eu era da, do VAS, né, da TV lá. A gente fez, pô, o custo de contact center é muito mais alto do que o custo de inteligência artificial e robôs no atendimento a cliente. Então, eu tenho que evitar, por exemplo, ir para contact center. Para fazer isso, eu tenho que criar, por exemplo, aplicativos, IA, chatbot, um monte de coisas para poder fazer isso, tá? Isso vai diminuir o custo de atendimento. Aí a pergunta óbvia é, tá bom, quanto é que é o custo antes do projeto? Porque eu quero saber, se você me disser qual é o custo antes, eu tenho como estabelecer uma meta com o meu time na hora lá de eu fazer os testes e a execução, a avaliação pós-projeto, porque isso sim é gestão de valor, né? Realização de benefício, benefit realization, que é o que acontece depois do projeto, para eu medir depois do projeto e falar o seguinte: opa, antes estava tanto e agora está tanto. Aí eu posso contar essa história. Olha, antes eu tinha um contact rate de tanto. Aí eu apliquei esse projeto e agora ele baixou em 50%. Aí eu posso contar essa história. Porque se eu não sei isso, eu não tenho como contar a história. Exatamente o que você falou. É que nem o Waze, né? Se eu não tiver a origem ou destino, eu não consigo traçar a estratégia. Não consigo traçar o caminho. Então, primeira coisa que você vai fazer. Quem te pede o projeto normalmente não é o cliente. É alguém que fala com o cliente. Normalmente, em quase todas as empresas, quem pede o projeto é alguém de dentro da empresa. Você vai primeiro perguntar para essa pessoa.
Se ela não souber, falou, você não sabe, não, não, não. A pessoa me pediu, tá, tá bom. Vai tentar a oportunidade de falar com a pessoa que está acima dela e assim por diante. Não conseguiu, eu vou abordar com o cliente. Falou, olha só, cliente, estou fazendo isso aqui, eu cheguei a esse projeto, mas não chegou claro para mim e nem já perguntei para as pessoas acima de mim, não chegou claro para ninguém qual é o seu grande objetivo. Sabe por quê? Vou te dizer. É porque a gente tem várias possibilidades de te ajudar a solucionar o problema. Ó, tu já se colocou como parceiro deles. A gente tem várias possibilidades. Algumas são mais fáceis e baratas, outras são mais difíceis e caras. Se eu não souber exatamente do que eu estou falando, eu corro o risco de escolher uma mais difícil e cara para um problema que eu resolveria com uma fácil e barata. Então, você consegue me ajudar a saber o que está acontecendo para eu poder te ajudar com a melhor solução possível? O exemplo que eu sempre dou, a metáfora, o Bruno, é assim: o macaquinho estava no teu ombro, não estava? Você passou para o ombro dele. Se ele não quiser te falar, de quem é a responsabilidade a partir desse momento? É dele. Sacou? Então, você tem que, de alguma maneira, falar o seguinte: olha, eu tenho a solução. A gente pode fazer assim, assim. A gente falou terça-feira isso, né? Assado, dá a solução. Não, tô confundindo. Fui te falando de GP Expert ontem, no curso de gestão de projetos. Eu falo em tanto lugar, dou tanta aula que é complexo. Mas vamos lá. Você pode fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Eu te recomendo fazer desse, mas como eu não sei direito qual é o problema que você quer resolver, aí complicou. Legal. Tá. Entendeu? Então aí tu deixou pra ele. Aí ele falou: não, na verdade eu preciso disso porque o diretor tá me pedindo. Eu falei: então, me ajuda a te ajudar. Se você descobrir o que que o diretor precisa, você vai ganhar os louros de ter conseguido uma solução melhor, mais barata e que atende mais, tem mais fit com o nosso, com o teu negócio. Você vai ter essa oportunidade. Sabe por quê? Porque você que conversou comigo e me ajudar a resolver isso. Aí tu jogou, trouxe a pessoa para conversa. Isso é o conceito básico de storytelling, né? Tu contou a história para ela, deu a mão para ela, atravessou a ponte junto. Ela do outro lado da ponte tem um pó de ouro. Se você vier junto comigo, a gente atravessa e pega. Sacaram? Esse é o coração de um storytelling bem feito. Só que para isso, não basta você transferir responsabilidade, tem que trabalhar com empatia. Você tem que falar, eu tô aqui para te ajudar. Assim, eu vou fazer o melhor. Se tu não me disser nada, eu vou fazer de acordo com o que veio o escopo para mim. Aí vai custar, sei lá, 6 meses e 100 mil. Agora, dependendo do que é, pode custar 2 meses e 10 mil. Não sei o que que é que você quer resolver. Posso resolver. Pode ser que tenha um pedaço do que você quer pronto, que de outro projeto você tem que fazer adaptações. Eu não sei. Eu vou começar do zero, porque o que está no escopo aqui é um negócio muito específico. É o que eu faria. Assim, ó, eu faço isso em todo lugar por onde eu passo, tá? Todo lugar por onde eu passo eu faço isso. Se a pessoa não quiser, beleza. Trabalhei com parceiros, né? Na prefeitura mesmo de São Paulo. Tinha secretarias que não queriam que o meu time entrasse lá. Eu falei, tá bom. Aí quando ele se arrebentava, falou, Marcelo, você não vai ajudar? Eu falei, pô, eu quis te ajudar lá no passado. Agora que tu tá todo ferrado, quer que ajuda? Beleza, me diz o que você precisa. Mas aí eu assumo. Ah, eu preciso disso, disso, beleza. Assumi. Dei jeito. A pessoa, não, agora eu quero voltar. Beleza, volta. Porque eu não sou apegado. A gente não tem que ser apegado à tarefa, a gente tem que ser apegado a ser protagonista. Quando der problema, quem eu chamo? Eu chamo a Rosa, eu chamo a Bruna, eu chamo o Robson, eu chamo a Alessandra, eu chamo o Marcelo. Ah, não, não é mais um problema. Ah, então não tira ele de lá porque ele tem mais problemas para ele resolver aqui. Como não falta, tem problema. E aí, quando tu tem um resolvedor de problemas e não um operador, um executor, essa pessoa vale mais dinheiro. Respondi a tua pergunta, Bruno? Sim, sim, sim. Boa. Obrigada. Muito bem, meus amigos. Vamos continuar aqui. Vamos fazer então a atividade prática desse segundo, desse terceiro item. Na linguagem técnica, eu falaria assim: ó, fiz uma migração para arquitetura Cloud Native no meu projeto. Eu não poderia fazer? Eu consegui fazer um projeto que reduziu 60% no custo de infraestrutura. Qual das duas vocês acham que o diretor vai entender? O CFO, tá? O diretor de tecnologia pode até entender de Cloud Native, o que eu não garanto muito nos dias de hoje, mas tudo bem, tá? Qual dos dois a maioria vai entender?
redução de 60% no custo de bolinha, seja lá o que for ali no lado, ele sabe o que é redução de custo de qualquer coisa, ou falar o nome de uma arquitetura que ele nunca viu na vida. Dois, eu. Percentual. Hã? Percentual. A pessoa vai entender É, vai mais, né? entender. Reduzir 60% de qualquer coisa é bom, né? É bom. Outra, refatoração de código legado. Eu vou. Refatoração é um. É você refazer algum programa de computador que já existia numa linguagem que ninguém usa mais. É isso que é refatoração. Mas o diretor não é obrigado a vir de TI como eu. Deixa eu explicar só. Eu eliminei vários riscos de segurança críticos ao nosso negócio. Caraca, isso é bom. Implementação de CI/CD. CI/CD é o nome técnico científico do DevOps, que também é o nome científico de integração entre ambiente de desenvolvimento e operação de software. Cara, ele quer saber se eu vou lançar 10 vezes mais rápido que o concorrente. É isso que ele quer saber. Então, atenção, a gente quer dizer que a gente é o advogado que só fala a palavra difícil? Não, a gente quer ser o diretor que entende tudo e dá decisão. O diretor, para ser diretor, ele precisa entender toda a parte técnica difícil? Não, ele precisa dar diretor. A palavra diretor vem de direção. Ele tem que dar a direção para o time dele, ó, para qual caminho o time tem que seguir para atingir a estratégia. Ele não precisa falar nada difícil. Inclusive, tem vários diretores que eu conheço de TI que não têm profundidade técnica da maioria do que se fala lá. Porque não é obrigado a ter. Ele tem que entender de negócio. Todo diretor tem que entender de negócio. Então, traduza o que você vai falar para uma linguagem estratégica na sua área ou em qualquer área. Principalmente na área de projetos, a gente trabalha com vários partners, né? Várias áreas de negócio diferentes. Então, a gente tem que ser capaz de falar de uma linguagem neutra que qualquer criança seria capaz de entender. E por último, o ajuste número 4, construir uma narrativa estratégica. Dados convencem e histórias mobilizam. Se você fosse usar o método lá de Aristóteles, né? Etos, patos e logos, o modelo do triângulo retórico é assim, ó. Primeiro, eu estabeleço credibilidade. Eu mostro, ó, eu sou Marcelo, já trabalhei em projetos, no projeto da implantação do escritório de projetos para o pré-sal. Trabalhei na integração da BIA, Bradesco Inteligência Artificial, com a Alexa. Implementei a TV por streaming da Claro. Eu fiz a transformação digital da Prefeitura de São Paulo em parceria com Google, Amazon e Microsoft. Porra, comecei a falar isso tudo, falou, porra, esse cara deve ser bom, né? Etos. Estabelece credibilidade, autoridade. As pessoas vão querer me ouvir. Todo vendedor que tem a técnica, ele fala a técnica só no início. Ó, eu sou assim, assim, assado. Aí no meio, ele vai para etos. Ele vai atacar a sua dor, que foi o que eu fiz na terça-feira. Cara, por exemplo, eu fui trocar meus óculos hoje, né? Aí o cara falou: Ah, cara, pô, deve estar complicado, né? Você vai lá, aí fica com dor de cabeça, enjoar, tudo que eu realmente fico quando o óculos está ruim. E aí você vai ter que botar muita luz em cima das coisas, começa as coisas a ficar assim, as pessoas começam a te achar. Você tem inclusive dificuldade de ouvir. O cara começa a falar de todos os problemas. Ele ataca a minha dor, patos, ou seja, ele ataca o meu sentimento. Sabe quando. Quem já foi em stand-up comedy aqui? Que o cara conta uma piada lá, tu fala, porra, o cara tá contando aquilo para mim. Parece ter um holofote em cima de mim, que aquilo ali ele tá contando algo que é para mim. Já viram isso? Ou então você tá, às vezes, na rede social, alguém contou uma situação que falou, putz, como é que ele sabe da minha vida? Isso é patos. Logos é, eu tenho uma solução. Estudos comprovam que pum, 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 pum. Portanto, a melhor coisa a fazer é isso. Isso é uma ferramenta de storytelling. Eu estou contando uma história. Estabeleço credibilidade, ataco sua dor, dou uma solução baseada em dados e você vai concordar e vai comprar o que eu tenho para vender. Já viram a história do Flávio Augusto vendendo uma caneta? Já viram? Quem não viu é assim, ó. O camarada assim, ó, me vende uma caneta, falou para ele. Aí ele falou, pô, cara, tô com uma oportunidade aí.
de fechar, de fazer um negócio e é realmente muito vantajoso. Na verdade, a expectativa é que a gente tenha um retorno sobre o investimento. Colocando R$ 10.000 em 3 meses, passa a ter faturamento recorrente de R$ 100.000. Acredito que você é a melhor pessoa para estar do meu lado. Você é a pessoa que já tem o know-how desse segmento, é a pessoa que vem trabalhando nisso há mais de 5 anos. Eu trouxe, inclusive, aqui um contrato para você assinar. Mas eu tenho que fazer isso hoje porque eu vou estar com o meu cliente amanhã e essa parceria tem que estar de pé. Toma aqui o contrato. Ele falou, cara, mas eu não tenho como assinar. Quer uma caneta? Sacaram? O cara contou toda uma história porque ele queria no final vender caneta. É assim que a gente faz a venda. Tudo na vida é venda. Só que você pode vender a sua imagem, a importância do seu trabalho, ou pode vender a dificuldade que você teve, os obstáculos pelos quais você passou e assim por diante. Tá? Uma estrutura de narrativa eficaz, e aí já desses templates de narrativa primeiro dá o contexto. Qual era o status antes do problema começar a ser resolvido? Qual era o contexto? Qual era o desafio? Depois, qual é a ação que você teve? Qual é a solução que você propôs? Entende, Bruna? Se você não tem o contexto anterior, você não consegue contar essa história. É por isso que eu acho que era a sua dúvida, porque você não consegue contar essa história sem o contexto inicial. Então, e na medida em que você vai colocando aquilo ali dentro de você, fala, puta, eu tenho que saber, o teu cérebro vai começar a pensar em soluções e dentro do teu contexto você vai conseguir encontrar caminhos para chegar lá. Eu dei o que eu, em 8h49 da noite de hoje, tenho como vivência. Pode ser que a sua vivência seja diferente, a da Alessandra diferente, a da Rosa diferente, do Robson diferente, e vocês consigam pensar em soluções diferentes para o ambiente de vocês, tá? Então eu era desse jeito, apliquei uma solução e tive um determinado resultado. Qual foi o impacto que aquela solução deu? Então, assim, ó, eu. Vamos pegar um negócio que quem vende remédio de emagrecer fala, tá? A pessoa tinha 120 quilos, aí ela começou a tomar Mondiaro e 2 meses depois ela tinha 80 quilos. Isso é uma história que vai dizer o seguinte: também quero Mondiaro. Sim ou não? Aí o cara fala, mas custa 4.000 por mês. Tá bom, eu pago. Para perder 40 quilos em 2 meses, eu pago. Isso é uma história. Toda história, quando o ponto do meio, solução que resolve contexto, ataca uma dor que você tem, a pessoa compra. E aí, quando você está no contexto corporativo e você diz, olha, o cliente tinha esse problema afetava a gente desta maneira. A gente deu essa solução e hoje o NPS com esse cliente subiu de 30 para 80. Caramba. Você não precisa contar, eu fiz um projeto que eu sofri, não. O cliente tinha uma dificuldade, ele estava a ponto de cancelar os contratos, ele estava muito insatisfeito, ele tinha, no início, uma receita recorrente com a gente de 100 mil, ele já vinha reduzindo, já estava em 30 mil. A gente entendeu o problema dele, implementou alguns projetos para ele e hoje ele recontratou o projeto, já está com 200 mil de receita recorrente com a gente. Você contou o que você fez? Não, e nem precisa. O teu chefe vai falar, o quê? Aí o teu chefe vai perguntar para você, o que que você fez? Sabe por que que ele vai perguntar o que você fez? Porque ele vai querer que se replique isso em todos os outros projetos e clientes da companhia. Não é à toa que essa moça daqui virou diretora comercial. Sacaram a parada? Nem sei se eu já tinha falado isso para ela. Então, o que que você fez? Você contou uma história de tal maneira que o cara falou: eu quero isso para todo mundo. Eu quero isso para a América Latina, eu quero isso para a China, eu quero isso para o Brasil, eu quero para todo mundo. E aí, a pergunta, esse item 4 é a pergunta que não quer calar. E isso é possível ser feito se a gente seguir esse passos daqui para frente. Foi esse aquele teaser que ela falou no primeiro dia lá. Olha, tem uma forma
da gente fazer pílulas de valor. E isso, se a gente fizer, isso dá para fazer assim, assim, assado. Pronto, ela contou o santo, mas não contou o milagre. Aí o cara falou: Não, quero que você me explique mais. Aí ela contou o milagre. Faz nesse projeto, faz no primeiro projeto primeiro. Agora vai para todos os projetos dessa sessão. Agora para todos os projetos do Brasil. Agora para todos os americanos. Aí foi escalando. Escalar é consequência, meus amigos. Ele vai perguntar: dá para escalar? Bolos da vó Alzira. Como é que é? Tinha a véia que fazia um bolo gostosão. Conhece a história do bolo da vó Alzira? Alguém sabe o que é bolo? Que é uma rede de franquias de bolos? Vocês não conhecem? Estão perdendo. O bolo é muito bom. Então, assim, ó. O bolo não é à toa que eu fiquei gordo, né? Então, o bolo da vó Alzira é o seguinte. A velha ficou viúva com 65 anos, sei lá. E aí os filhos falaram: para você não ficar parada, você é tão boa cozinheira, abre uma lojinha. Aí ela abriu uma lojinha. Aí todo mundo gostou, gostou, gostou. Falou: porra, tá dando muita demanda, não sei o que, a gente tem que crescer. Aí um filho era empreendedor, falou: vamos fazer franquia. Ela falou: filho, como é que eu vou fazer franquia se eu não. Eu não tenho 10 de mim. Aí ele falou: você não precisa ter 10 de você. Você tem que saber uma forma de você treinar as pessoas para fazer igual a você. Tem que ter um método. Porque senão não é escalável. Você não pode dar uma solução que só dependa de esforço. Lembra do que eu falei no início? Você tem que dar uma solução que independa de esforço. Porque sempre que você for sendo a solução, você se torna o quê? Você se torna o quê? Refém. Você se torna insubstituível. E não é nada pior que você ser insubstituível, porque se você for insubstituível, você jamais vai poder ser promovido, porque você não tem ninguém capaz de substituir naquela posição. Tudo que você faz, você tem que ser capaz de treinar outras pessoas a fazer. Tudo que você faz tem que ser escalável. E aí você deixa de ser o centro da inteligência, ou da dinâmica, ou da oratória, da narrativa, e passa a ser um treinador. Passa a ser um guru. Passa a ser uma referência para todo o resto. E aí, quando você sobe de nível, quando você tem muita influência sobre muita gente, influência, raridade, gera dinheiro. Alguns cases de reposicionamento. A consultora, que era vista como braço operacional, conectou as entregas à estratégia do nível do C-Level, né? E foi convidada para liderar projetos de transformação. Mas temos um problema aqui. Qual o problema que a gente tem? A gente já viu que tem solução, não, não tem solução, sim ou não? Se a gente fizer isso tudo aí, tem solução. Qual é o problema? Esses ajustes até vão funcionar pontualmente. O duro é fazer isso todo dia, é manter a consistência, é fazer isso virar um hábito. E aí, a maioria desiste porque tem pressão no dia a dia, tem urgência, tem incêndio pegando, tem coisa pegando fogo, tem falta de estrutura. Lembra que a gente viu que a Bruna deu exemplo ali de, putz, os caras mandam um projeto e a gente não dizem pra gente qual era o status quo, né? Qual era a situação original. Não dizem pra gente por que que estão fazendo o projeto. Você está isolado, você está lá sozinho fazendo aquele troço funcionar e não tem ninguém para você trocar, não tem ninguém para você, se tiver algum problema, te ajudar. Não tem feedback se você está indo no caminho certo. E aí eu vou apresentar agora, pela primeira vez, mas de agora ainda de forma breve, uma possibilidade que você tem se você tivesse um ambiente para acelerar essa mudança, né? A gente tem uma comunidade que chama VMO Expert, que tem encontro ao vivo toda semana comigo. Tem uma comunidade super participativa, tem pessoas que estão aqui, que são da comunidade, então a Sandra é, Robson já já vai ser, se Deus quiser. O Adriano tem algumas pessoas que são. Tem lá uma formação estruturada e tem feedback toda hora, né? A pessoa tem uma dúvida, uma dor, me chama, a gente resolve o problema pontualmente e segue em frente. Pode ser no encontro ao vivo, pode ser pontual, como é que chama? Individualmente. Dá uma olhada no que a gente faz. Fiz um slide bem chamativo para doer a vista mesmo, para chamar a atenção. A gente tem lá duas certificações, a VMO Foundation e a VMO Expert. VMO Foundation é para uma formação, daqui a pouco eu mostro a formação para vocês.
E o VMO Expert para seguir o meu método, que é o método que está neste livro aqui, tá? São 8 passos: lá, alinhamento estratégico, governança de valor, cultura da inovação, times de valor, implantação do VMO, tecnologia sustentável, comércio pequeno e cresça e entrega contínua de valor. E é um ciclo, isso tudo vai continuando. Embaixo aqui eu tenho o chat lá do nosso grupo, que é a comunidade que ficamos todo tempo, todo dia colocando coisa. Ontem um dos mentorados botou coisa lá, anteontem também. Esse QR Code aí é se você tiver interesse, aponta o seu celular para o QR Code. Eu posso até pedir, pegar aqui o link também, mandar no chat, ou não vou pedir para a Rafa mandar lá no grupo, tá? Vocês preencherem um formulário, não tem nenhum tipo de vínculo agora, é só um formulário, porque aí eu converso com cada pessoa para ver se a pessoa está no momento de vir para a mentoria, tá? Para essa comunidade. Eu tenho lá cursos que eu dou, que eu vendo separadamente, mas qualquer curso que eu faça, esse que é gratuito, mas todos os pagos também, os meus mentorados, eles têm acesso gratuito. Não só os cursos, qualquer palestra que eu dê, qualquer convidado que eu tenha, tudo, 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 eles entram de graça. Então, comunicação e negociação para líderes. Tem lá todos os eventos que eu faço, todos eles pagos, tá? VMO na prática, do PMO ao VMO, nova linguagem do valor, que é de comunicação e negociação, cursos de inteligência artificial, tudo isso eles entram de graça enquanto eles estiverem lá. Todo dia antes da mentoria tem um meetup, um VMO meetup, onde a galera traz seus problemas e o time, junto comigo, a gente resolve ali, independentemente do tema do dia, né? Cada dia eu falo de um passo aqui do método e tudo mais, mas tem um pedaço para falar de qualquer coisa. Eu tô com um problema no meu trabalho, Marcelo, ó. Trocaram o diretor lá, o cara tá me sufocando com isso, com isso, com isso. O que que você faria? Me ajuda nisso que eu não sei mais por onde. Aí às vezes eu dou a minha sugestão, um outro mentorado da outra, outro mentorado da outra. Tinha um mentorado que ele tinha um problema com o diretor. Olha, eram 4 diretores, 2 queriam uma solução, 2 queriam outra. Ele estava no meio dos 4 sem saber o que fazer. O que que eu faço? A gente deu uma solução. Ele conseguiu alinhar com todo mundo, ajeitou a comunicação e saiu muito por cima, foi promovido. Tem uma consultoria na prática. Já viram Shark Tank? Alguém já viu Shark Tank? É tipo um Shark Tank. Eu faço uma consultoria, eu crio grupos. Cada um grupo tem que vender para o outro um produto, tudo que tem a ver com gestão de valor. E eles, durante 2 meses, eles montam essa empresa, montam esse produto. E tem um dia que um vai tentar vender para o outro lá o produto. Eu fico como se fosse um shark, né? Um investidor lá, mediando tudo. Semana do Valor. Aí tem lá eventos como o VMO 360, onde são eventos temáticos, né? VMO com Data Analytics, VMO com transformação digital, VMO com, sei lá, vários desses. Fora os eventos que são gratuitos, né? Café com VMO, e outros mais. A mentoria, ela é centrada em 3 pilares. E isso eu gosto muito de falar, porque as pessoas não entendem muito bem essa parada. Todo mundo acha que quando vocês vêm para cá, vocês vêm atrás de conhecimento. Amigos, conhecimento tem em qualquer lugar. Tem no YouTube, tem no Google, tem em cursinhos de Udemy, Hotmart, tem um monte de lugar. Outro dia eu vi uma menina botando lá num dos grupos que eu faço parte, gerenciamento de projetos completo por 10 de 20 reais. Eu falei, senhor, o que que deve ter ali? Sim, eu demorei 20 anos para conseguir gerenciar o projeto de forma decente. Então, ou ela não se valoriza tanto, não se posiciona. Tá? Conhecimento é muito fácil, tá disponível. Minha ideia, tem conhecimento aqui pra cacete. Eu tava contando aqui, tem mais de 400 aulas ali disponíveis. Mas é para você pegar que faz sentido para você. O que que é matador, né? O ambiente. O ambiente ele te molda. Eu crio um senso de pertencimento onde todo mundo ajuda todo mundo. Sabe por quê? Porque se eu ajudo, vai chegar o meu momento de ser ajudado. E essa roda só gira de forma progressiva e positiva. E a mentalidade. Por quê? Porque se eu percebi onde é que eu tenho que errar e se eu percebi que eu tenho que fazer ajustes, eu tenho que manter essa mentalidade de mudança para ser capaz de mudar o meu hábito.
Sabe aquela pessoa que não gosta de ir na academia? Aí ela vai no primeiro dia, no segundo dia, e não emagreci nada, não fiquei nenhum centímetro mais forte, não perdi a barriga, não fiquei com o abdômen trincado, então vou largar a academia. Por quê? Porque ela não criou o hábito. Agora, se ela vai com um amigo dela, se depois dali eles vão dar um mergulho na piscina, depois dali eles vão fazer alguma coisa que é legal, aí tu vai criar uma motivação, um motivo para ter aquela ação. Isso é a mentalidade que a mentoria traz. Você vai entrar num ambiente e esse ambiente vai te propiciar você ter intencionalidade e coragem para mudar a tua forma de liderar, mudar a tua forma de trabalhar. Dá um exemplo da formação. A formação VMO Expert dá essa certificação aí, VMO Foundation. Quando você entra na mentoria, você já ganha ela. Ah, Marcelo, não quero entrar na mentoria. Tá bom, você pode adquirir ela separado, também tem, tá? Então, a VMO Foundation ela tem 13 módulos. Um comece por aqui, que eu dou algumas dicas de como você vai fazer aquele curso. É tudo online aqui, tá? E aí você tem lá módulo de cultura organizacional, jornada estratégica, PMO, evolução do mundo, liderança, gestão de valor, fluxo de valor, cultura de inovação, gestão de benefícios, linha, agilidade, como é que eu implemento o VMO, inclusive com WBS, com EAP, de como é que implementa um VMO do zero, né? Passo a passo de como é que implementa. Tem um outro curso lá de comunicação e negociação para líderes. Tudo isso que eu estou falando dá para comprar a mentoria, adquirir a mentoria, entrar e ganhar tudo. E também dá para você adquirir separado, se quiser. Ah, gostei só de comunicação. Também está lá disponível, tá? Tem lá negociação, comunicação, conflito, tom de voz, ambiente, escutativa, empatia, feedback, narrativa, storytelling, persuasão, comunicação não violenta, antifragilidade, aplicações avançadas. Eu falo, uso de metáforas. Isso é muito matador. Tem pessoas que não vão entender o que você quer falar, nem se você falar bem explicadinho. Aí tu vai ver o poder de você usar metáforas para poder explicar alguma coisa que a pessoa não consegue entender. Tem uma aula só disso. Olha o nível de detalhe que tem nesse curso, tá? E aí, a cada 15 dias eu trago um convidado. Dá uma olhada quantos convidados eu tenho aqui. Eu tenho o Vitor Gonçalves, que falou de liderança com neurociência. Caco Mafra, que hoje está na Globo, agilista lá da Globo. Fala de métricas de valores. A Thalita Fabro, que estava no DAS, agora está na B3, é superintendente lá. Johnny Santos, da Trisales. Vitor Vidal, lá do Banco Carrefour. Fábio Cruz. Maria Andrade tá aí ainda? Tá aí ainda. Head do VMO da Odontoprev, um dos três melhores VMOs do Brasil do ano passado. Flávia Oliboni, que foi head do PMO do Bradesco e do Santander. Júnior Rodrigues, foi vice-presidente da iLab. Ana Carolina Horácio, foi head do VMO da Libs Farmacêutica. Joaquim Graf Neto, head do VMO da Copel. Cassiano Campos, lá do Grupo Hits. Lucas Calegari, que hoje é meu mentorado desde 2024, saiu lá do DASA, hoje faz parte do Grupo Claro, né? Rui Luiz, que é um cara que trabalha na estrutura gerencial lá do PMO Global Alliance, né? Junto com o Américo Pinto. É o cara que trabalha a parte de comunicação da Velo Ring. Miriam Leite, head do VMO da Três Corações. Cristiana Valente, head do VMO da Fundação Getúlio Vargas. Felipe Borges, o maior nome de projetos de ESG do mundo. O melhor gerente de projeto de ESG do mundo, ganhou esse prêmio em dezembro do ano passado. Lucas Garcia, head do PMO de inovação da Eneva. Ivan Lourenço, o presidente do PMI Goiás e um dos maiores caras de inteligência artificial aplicada do Brasil. Larissa Rosochansky, head da área de valor lá da Mars, né? Quem não conhece a Mars é a empresa que faz o MM, Sneakers. Aí vocês sabem, né? Eu falo, toda vez que eu passo lá do lado é aquele cheiro absurdo. Falo para Larissa, dia que você quase me contrataram outro dia. Eu falei, Larissa, vocês me contratarem, vocês vão ter que me deixar, vão ter que dar um manjaro por cada dia que eu vou aí. Karim Camel, head do VMO da Globo. Antônio Duarte, Major Antônio Duarte, head, um dos heads do PMO do Exército Brasileiro. O Wellington Silva é o cara que faz as entrevistas para contratar para um VMO lá na Claro. Ou seja, ele veio daqui uma palestra de quais as características que uma pessoa tem que ter para passar numa entrevista e entrar no VMO. Olha o nível de detalhe que a mentoria tem. Ricardo Miras, diretor de experiência do cliente da Vivo. José Antônio Siqueira Júnior era o head lá do PMO da Copel, e também junto com a Maria Andrade, ficou entre os três melhores VMOs do Brasil. Antônio Muniz, head da Jornada Colaborativa. Edivando Conforto, head de gestão do conhecimento do PMI Global. Márcio Costa, presidente do PMI Paraíba, e ele tem
a maior festa a céu aberto do mundo, o São João de Caruaru. Só pra você ter noção, o São João de Caruaru é 7 vezes maior do que o Rock in Rio. Só pra vocês terem uma noçãozinha do tamanho desse projeto, ele apresentou lá pra gente. A Débora Zavistanavicius mostrou uma metodologia nova, o DPMM. A Maria Angélica Castellani, para mim, o maior nome de OKRs do Brasil e da América Latina. Lúcio Miura Turco, head do VMO da Embraer, ganhou o melhor VMO do ano, competindo com Mário Andrade e com o Zé Siqueira. Vini Maia, head do VMO da Petrobras. Sérgio Pérez, head do VMO da Claro. Michele Borges disse como é que as pessoas se reposicionam através do LinkedIn. É uma pessoa de RH, também mentorada minha, que trouxe isso. Roberto Argento, o maior cara de safe da América Latina, o cara que mais entende, mais divulga safe na América Latina. E o nosso convidado da próxima terça-feira, o Roberto Espinha, CEO do Artia, que é uma das ferramentas mais utilizadas em gestão de projetos de serviços do Brasil. E tem muita mais gente vindo por aí. Mari Balesta, que é a head do VMO do Santander, vai estar em março com a gente. Então tem muito mais vindo por aí, tá? Para quem quer a mentoria, pessoal que trabalha na área de projeto, mas também consultores que querem melhorar seus preços, serem reconhecidos com resultados melhores, gestores que querem reposicionar sua liderança, pessoas que são especialistas e querem transformar sua especialidade técnica em influência estratégica. E para você aprofundar isso mais, se você quiser saber mais, eu vou botar o form lá. Por favor, preencha o form pelo menos, por quê? Porque eu só vou dar chance do, das condições especiais que eu tenho, eu não vou contar qual o preço, não vou contar nada, só no one-on-one comigo, tá? Para quem preencheu o form. Eu nem falo sobre isso. Sabe por quê? Porque se não preencheu, porque não tem interesse. Se não tem interesse, eu também não tenho como te ajudar, né? E aí no dia 3 o que que eu vou falar? Tem um passo a passo. Tem 8 passos que eu falo durante a mentoria. A cada 6 meses eu falo de novo dos 8 passos da mentoria. E eu fiz um pocket de 1 hora e meia, 2 horas, que eu vou apresentar para vocês no sábado. Beleza? Então, eu vou revelar o passo a passo, esses 8 passos de como se aplica essa transformação na prática. Como é que você identifica e faz o alinhamento estratégico? Depois, como é que você faz a governança e desdobra isso para as equipes? Depois, como é que você muda a cultura de uma cultura de medo, de uma cultura de execução para uma cultura de inovação, onde você mudar o teu trabalho e errar e acertar faz parte do processo de ser reconhecido? Como é que você monta times de valor? E se você quiser, pode até virar um VMO, mas não é obrigatório. E aí, uma vez virando um VMO, você tem que ter uma tecnologia para sustentar isso. Tem que fazer o que eu falei que a Alessandra fez: comece pequeno e cresça, faz o processo de escolher do mais importante pro maior. E aí, depois, entrega contínua de valor, você ser capaz de medir essa execução e fazer com que essa roda comece a ter a escala. Tá? Isso tudo a gente vai falar no sábado, com uma oportunidade exclusiva para vocês. E eu tenho um convite para vocês aplicarem esses 4 ajustes que a gente teve hoje e a gente voltar no dia 3 preparados para essa transformação. Quero saber o seguinte, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Quero saber o seguinte, o dia de hoje, deixa eu ligar o som de vocês aqui. Já tá ligado. O dia de hoje valeu a pena? Se valeu a pena, eu quero câmeras ligadas para a gente tirar aquela foto animada. O nível de dedicação da foto de vocês vai ser o nível de dedicação do time do Flamengo daqui a 19 minutos, tá? Então, faz todo sentido que a foto seja incrível hoje, tá? A gente tem que estar no gás. Se juntar a roupa da Bruna com a roupa da Rosa, vai dar tranquilo ali, ó. Dá para juntar aquelas duas roupas ali, ó, vermelho e preto, vai ficar bom. Tá tranquilo? Quem puder, então, aí liga a sua câmera. Não sei se a Paty pode, se a Mari pode, se a Suelen pode, se o Pedro pode e se a Ingrid pode. Se puder, lindo. Vamos juntos. Podemos? Fechado então. Então, vamos para uma foto só, porque senão vai ficar cansativo. Vocês vão ficar. Opa, Suelen, que bom que você ligou. Espetacular. A Suelen foi botar a roupa vermelha e preta ali só para me homenagear. Foi, não foi? Falou assim: ah, deixa eu lá me arrumar de vermelho e preto. Foi na verdade. Então, a Ingrid tá lá só com fundo. Agora eu acho que ela vai aparecer em algum momento. Vamos deixar a Ingrid aparecer ali para ela ficar na foto que nem. Mari tá só no coraçãozinho. Coraçãozinho vermelho. Não botou verde hoje, ó. Não botou verde. Sussu tá representando o Dr. Prev na brincadeira aqui? Eu tô só esperando, Suelen, que eu já falei com a Mari que eu quero ir lá conhecer vocês. É aqui do lado da minha casa. Dá pra ver o prédio da minha janela aqui. Então,
Vamos ver, vamos ver. Olá, Ingrid. Agora sim, deu certo. Vamos lá? Então, aquela emoção, aquela dedicação. Vamos só naquele da emoção, tá? Aquele de sorriso já foi. Foi no primeiro encontro. Agora, só na emoção, na dedicação, fazer aquilo lá, assim, putz, ó, eu fiquei muito. Eu tô com a chave virada, tô energizado. Beleza? Pode ser assim? Mesmo que não seja, gente, pelo menos pra foto. Então, o que eu falei? Eu posso estar triste por dentro, mas pra fora todo mundo tem que achar que eu tô bem. Beleza? É assim que funciona a vida. Um, dois, três e. Boa! Galera, foi um prazer de novo estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero. Eu vou botar um post lá no LinkedIn agora. E quem gostou muito do que a gente fez aqui, vai lá no meu perfil e comenta o que vocês acharam. Pode ser assim? Fechado? Ou então não comenta. Pega a foto que eu botei no grupo e faz você mesmo no teu post, porque é melhor ainda, né? É melhor ainda. Fala, ó, galera, me capacitando e sou uma outra pessoa, hein? Agora se liga em mim que eu tô fera, tá bom? Galera, sábado eu sei que é duro, mas é só para os fortes, só para quem quer se transformar. 9h30 da manhã. Por que 9h30? Porque 9h30, se eu for até 11h30, eu não interfiro no almoço. 9 horas vai ter a galera que ainda vai estar tomando café. Paty, por exemplo, vai estar na pedalando ainda. Então, galera, eu preciso de vocês. Só dá para fazer se for vocês. Fechado? Paty já tá enjoada de mim, porque já é o quê? O quarto, quinto encontro que ela tem comigo essa semana, né? Tem café com VMO, GP Expert, Semana do Valor. Mas tá chegando, tá? Falta um pro resto do seu. Vai ser o primeiro dia do resto da vida de vocês transformados. Beleza? Grande abraço, a gente se vê no próximo sábado. Amanhã é dia de folga para mim. Dei aula segunda, terça, quarta, quinta, amanhã é dia de folga. Tá bom? Grande abraço, até mais. Tchau,